Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer um update, um drop e um delete no SQLite no Android Studio. Só que se você não viu a aula anterior, onde eu crio a tabela e insiro dados, clica aqui nos cards para você ver antes de ver essa aula. E o código-fonte da aula de hoje está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Recapitulando, então, eu estou aqui com a tabela banco que eu criei chamado Banco Dados, a tabela Pessoas, cujos campos são apenas nome e idade, e aqui eu estou com select nome e idade from pessoas, order by nome. Aqui eu estou exibindo todas as pessoas. Alguma eu acabei inserindo mais de uma vez. A gente vai fazer primeiro o update. Então, imagina que eu quero mudar o nome da Mariana aqui de 21 para 19. Eu acabei cadastrando duas vezes cada um, mas pode ignorar isso. Então, eu vou fazer aqui embaixo do insert, qualquer ponto, eu vou colocar o nome do meu banco, que eu chamei de banco dados, ponto exec.sql. E aqui eu vou fazer um update, tabela pessoas, e aqui na frente eu coloco o que eu quero atualizar, set. A idade eu quero atualizar para 19. Porém, se eu deixar dessa maneira, eu vou atualizar a idade de todas as pessoas que estão aqui para 19. Então, antes, eu tenho que colocar a cláusula where. Where, nome, igual, aí eu coloco entre aspas simples, Mariana. Vou, então, rodar novamente e exibir aqui no logcat. Tá? A maneira de exibição, então, é clicando aqui no logcat, eu vou em info, eu vou em logcat, vou em info, e aqui vai mostrar para mim, a Mariana agora tem 19 anos. Então, aqui, mesmo que eu comentar essa linha e rodar de novo, ele vai continuar exibindo a Mariana com 19 anos, porque foi feita essa atualização no banco de dados. Pode ver que ele continua com a idade atualizada, porque o update já foi feito. Então, a lógica do update é muito simples. Eu coloco o update, a tabela que eu quero, set, o campo que eu quero atualizar, o valor novo, where, e a condição de seleção desse campo. Eu poderia atualizar, por exemplo, o nome de Mariana para Mariana Silva. Então, eu teria que atualizar o campo nome. Então, aqui ao invés de idade, eu ponho nome igual, aspas simples, Mariana Silva. Então, aqui ele vai atualizar para Mariana Silva o nome de quem se chamar Mariana. Vou executar. Perceba que ele atualizou, então, para Mariana Silva. Porém, esta não é uma boa maneira de identificar uma pessoa, no caso, um cliente. Tá? A melhor maneira de identificar seria usando chaves de identificação, porque eu posso ter duas Marianas Silvas, né? Posso ter pessoas com o mesmo nome. Então, o ideal é que eu use um campo de identificação que tenha apenas aquele usuário tenha esse campo único. Você deve ter já se cadastrado em alguma loja, em algum lugar em que você recebeu um código de identificação, na escola, por exemplo, o registro de matrícula. Então, é um código que te identifica de maneira única. Para isso, a gente vai fazer uma alteração na estrutura dessa tabela. Então, eu vou comentar esse código aqui da criação da tabela e eu vou apagar essa tabela. Banco dados.exec.sql. Para apagar, eu coloco drop table
pessoas. Isso daqui vai apagar não somente a tabela, né, mas todo o conteúdo que está dentro dela. A hora que eu executar, você vai ver que ele não retorna nada mais aqui, porque a tabela foi totalmente apagada. Agora, então, eu vou criar outra tabela. Vou comentar esse drop table e vou criar outra tabela. Na verdade, eu só vou tirar o comentário dessa tabela aqui de criação e vou acrescentar, então, um campo identificador. Esse campo identificador eu vou chamar de ID, mas poderia ser código, registro, matrícula, qualquer nome. Esse campo vai ser do tipo integer, que é um inteiro. Esse campo também vai ser uma primary key. Primary key é chave primária, indicando que esse campo, então, vai ser a chave primária da minha tabela, ou seja, é o campo identificador. E aqui eu vou colocar auto-incremente. O auto-incremente quer dizer que eu não vou precisar ficar colocando valores para esse campo. Ele vai automaticamente incrementando um novo valor que não existe na tabela. Então, eu não vou precisar ficar gerando esses códigos. Vai ser gerado de maneira automática. Então, agora que eu criei a tabela, eu vou descomentar essas linhas de inserção de dados e veja que eu não preciso fazer isso, eu não preciso colocar os IDs, porque como o campo é auto-incremente, ele coloca de maneira automática. Tá? Então, eu vou inserir mais duas linhas aqui. Vou executar. Na hora de executar, ele mostra esses campos que eu inseri. Agora, aqui no Select, eu vou colocar para ele exibir o ID também. Então, Select ID, o ID, nome, idade, from pessoas, order by, nome. Eu vou tirar o order by, vou só exibir na ordem dos IDs mesmo, que é a ordem normal que ele exibe. E agora, eu preciso recuperar esse campo ID. Então, eu vou copiar esse daqui, eu vou colocar índice ID, e ele vai recuperar o nome exatamente como está aqui, ID, e eu vou recuperar primeiro dessa maneira aqui, que eu coloquei resultado ID, estou exibindo o índice ID, nome e a idade. Vou executar. Perceba que eu tenho agora, então, os resultados, os IDs 1, 2, 3, 4, que foram inseridos através deste auto-incremente. Então, eu não precisei inseri-los manualmente. Os únicos valores que eu inseri foram nome e idade, como está aqui comentado. Outra maneira de recuperar esses valores, no caso de eu querer recuperar todos os valores da coluna, eu posso usar o asterisco. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, ele vai recuperar todos os campos da coluna, da tabela. Porém, não é recomendado usar o asterisco, porque ele teria que primeiro pesquisar quantos campos tem e depois retornar estes campos. Então, a consulta acaba ficando mais lenta. Então, o ideal é que você realmente nomeie os campos que você precisa retornar. E agora, para fazer esse update, é mais fácil eu fazer o update da Mariana usando o ID dela. Eu vou tirar esse comentário aqui do update, ao invés de... Eu vou trocar de Mariana para Mariana Silva, porém, eu vou usar o ID, onde o ID seja igual a 4. O campo ID, então, igual a 4, ele vai trocar de Mariana para Mariana Silva. Vamos rodar.
Perceba que ele trocou, então, o nome da Mariana para Mariana Silva. Então, essa é uma maneira de fazer um update de uma maneira mais consistente, a partir do ID, que é um identificador único, porque esse campo é primary key, então ele não pode ter valores repetidos, e ele é auto-incremento, ele sempre vai incrementar mais um. Mesmo que eu excluir a Mariana e cadastrar mais um valor, o próximo valor não vai ser 4, vai ser 5. Mesmo os itens que foram excluídos, eles não voltam a ter esse identificador quando eu inserir novamente. Para apagar um valor, então, eu vou comentar esse update aqui e vou mostrar como a gente apaga um valor. Banco dados.exec.sql, eu coloco delete from pessoas, faltou as aspas. Aspas duplas, então. Delete from pessoas, porém se eu parar aqui, ele vai deletar todos os campos da tabela pessoas. Então, eu vou colocar uma cláusula, vou colocar o where id igual a 4. Então, nesse caso, ele vai deletar apenas o id número 4, apenas a Mariana. Vou rodar de novo. Perceba que ele deletou o ID número 4, então eu vou comentar esse código aqui do delete e vou inserir mais um dado. Oscar, 35 anos. Vou rodar para ele inserir esse dado e exibir de novo. Perceba então que do 3 ele passou para o 5. Porque a chave primária é assim, ele nunca insere um valor que já existiu nessa tabela, mesmo que o valor já tenha sido deletado. E se eu quisesse deletar todos os registros de uma tabela, mas sem deletar a tabela? Eu iria usar, então, delete from pessoas sem o where. Desta maneira aqui, sem o where, ele vai deletar todos os registros de pessoas, mas vai manter a tabela, porém a tabela vazia. Se eu executar, ele não vai me retornar nada, porque ele vai ter deletado todos os registros. E aí, deu para aprender? Comenta aqui se você conseguiu fazer, deixa um like para ajudar o canal. Valeu!